Mateus 26, versículo 26 ao 30. Assim diz a inerrante palavra do Senhor. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Oremos uma vez mais. Pai amado, aqui estamos nós, nesta manhã, diante da Tua belíssima e perfeita palavra, Pai, que nos instrui, nos edifica, nos ensina o caminho que devemos andar, Senhor. Pedimos, Pai, que por Teu Santo Espírito, prepare o nosso coração, a nossa mente para receber essa palavra, para que nós sejamos como terra fértil, e que ao ouvir a Tua palavra, Pai, frutifiquemos, tenhamos mudança de atitude, mudança de vida, e caminhemos cada vez mais, Senhor, de uma forma que Te glorifique. Aqui estamos nós, Senhor, diante de Ti, reconhecendo, Pai, que precisamos do Senhor, para que essa palavra seja viva e verdadeira em nós e através de nós, para a glória do Teu santo e maravilhoso nome. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, nós oramos. Amém. Irmãos, todos nós, em algum momento da vida, já passou por uma circunstância de uma espera ansiosa. Quando eu era criança, eu esperava ansiosamente pelo Natal, pelo brinquedo que meu pai prometia lá no começo do ano. E eu passava o ano inteiro esperando o dia que eu iria receber aquele brinquedo. E durante a nossa vida a gente passa por situações assim várias vezes. À espera de uma viagem planejada há muito tempo, à espera do resultado de um vestibular, à espera da volta de alguém querido, à espera do casamento. Alguns continuam ainda nessa espera. E nós vivenciamos essa espera por muitas vezes. Os crentes do Antigo Testamento tiveram uma espera prolongada. Esperavam a concretização de promessas do Senhor, de promessas que vieram através dos profetas do Senhor, que foram registradas em Sua palavra. Eles esperavam ansiosamente pela vida do Senhor, pela vida do Salvador. Em uma dessas promessas, o profeta Isaías diz que o Senhor daria um banquete para o seu povo, e que nesse dia o Senhor limparia as lágrimas, enxugaria as lágrimas do seu povo, tragaria a morte, daria derrota à morte. Muitos outros textos faziam com que o povo tivesse a esperança messiânica do Salvador que viria salvá-los. Durante um outro banquete, a Páscoa, eles se lembravam da esperança do Messias. Se lembravam que haviam sido salvos já uma vez, haviam sido libertos do cativeiro no Egito, e se lembravam anualmente de que haveria uma nova salvação, a salvação através do Messias prometido. E em momentos de opressão, em momentos de sofrimento, essa espera se tornava ainda mais ansiosa. Quando nós estamos sofrendo, essa espera é maior. Quando eu era criança, eu passei por uma situação difícil. Morávamos eu, minha mãe, minha irmã e minha avó. E um dia bandidos tentaram entrar na nossa casa. Nós acordamos de madrugada com o barulho dos bandidos no portão, crianças. Minha mãe ligou para a polícia e nós ficamos aguardando. Sentamos ao redor da mesa em silêncio enquanto ouvíamos os bandidos à porta. E cada minuto parecia uma eternidade enquanto aguardávamos que chegasse o socorro. Quando o telefone tocou e a polícia avisou que as viaturas estavam à porta, foi muito grande o nosso alívio. E o povo do Antigo Testamento esperava ansiosamente por essa libertação. Esperavam pelo dia que a morte seria vencida. Esperavam por este banquete do Senhor. E no texto que nós lemos, vemos o Senhor, o Rei prometido, o Salvador sentado à mesa com seus discípulos em um banquete.
O Salvador finalmente estava com eles. Enquanto celebravam a Páscoa, aquele que era o significado de toda a Páscoa, finalmente estava ali presente com o seu povo. E os seus discípulos então tiveram o privilégio de participar deste banquete com o Rei. E nós veremos nessa manhã que neste banquete com o Rei, a salvação, a comunhão e há também uma nova esperança. Primeiro ponto, a salvação. Por que salvação neste banquete com o Rei? Enquanto eles comiam, tomou Jesus um pão, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. Esse pão partido com seus discípulos neste banquete representava o corpo de Cristo, que estava também por ser partido. Jesus estava prestes a morrer na cruz por seu povo. Estava prestes a se cumprir uma das profecias de Isaías 53, em que o corpo do Senhor seria traspassado ali naquela cruz, moído por nossos pecados. E Jesus, ao partir este pão, ele está falando isso para os seus discípulos, que aquele pão representaria o corpo dele que seria partido. Também entregou o cálice com o fruto da videira e disse: este é o meu sangue. Porque o Senhor Jesus estava prestes ele mesmo a tomar um cálice dentro de alguns momentos. Mas o cálice que Jesus iria beber era o cálice da ira de Deus. Jesus estava prestes a beber deste cálice na cruz, quando a ira de Deus, pelo meu e pelo seu pecado, seria derramada sobre o Salvador. E aqueles discípulos participavam do cálice do Senhor, que representava a vida que há através do Salvador, a salvação que nos livrava da ira de Deus. Mas agora essa é uma questão muito importante, irmãos. O pão representava o corpo de Cristo. O vinho, o fruto da videira, representava o sangue de Cristo, a salvação que viria. Mas o próprio pão e o vinho em si não nos salvam. Mas eram sim um símbolo dessa salvação. É importante dizer isso porque ao longo dos séculos, muita confusão foi feita em cima deste texto. Muitos acreditaram que no momento da ceia, o pão de fato se transformava verdadeiramente no corpo de Cristo, literalmente. O vinho se transformava literalmente no sangue de Cristo. O que para nós hoje já parece não fazer muito sentido. Eu lembro quando eu era também um adolescente fazendo a catequese, a professora nos obrigava toda manhã antes da aula a ir dizer bom dia para o lugar onde ficavam ali as hóstias, porque acreditava que naquele lugar estava de fato o corpo do Senhor Jesus. E eu me lembro que eu era adolescente, ia lá falar bom dia, rezar alguns Pai Nossos diante daquela hóstia e ficava pensando, mas este é o corpo de Jesus de fato? Isso é verdadeiramente o corpo de Jesus? Muitos acreditavam nisso durante os séculos, mas não faz sentido, porque o próprio Jesus estava presente aqui no texto que acabamos de ler, entregando o pão e dizendo, este é o meu corpo. Outros acreditavam que o pão e o vinho continuavam sendo pão e vinho, mas eram ao mesmo tempo o corpo de Cristo. Há ainda outro engano, que é comum ainda nos nossos dias, a ideia de que aquele pão e aquele cálice com suco de uva se tornam uma espécie de pão mágico ou suco mágico, e que ao tomar é como se fosse uma pílula mágica, que se toma e faz de nós crentes sobrenaturais. Isso é muito comum nos nossos dias. Eu me converti numa igreja que era presbiteriana e que tinha acabado de se dividir. Uma situação difícil, mas quando eu me converti, a igreja ainda permanecia bem presbiteriana, por assim dizer. Cuidado com a pregação da palavra, o cuidado com o ensino bíblico. Quando eu era adolescente ainda, um dia eu percebi que algo estava começando a ficar estranho. Foi num culto de Santa Ceia. Uma senhora à minha frente, após
tomar do pão, ela estava com um cálice com suco de uva na mão, e quando ela comeu aquele pão, ela começou a girar aquele cálice, fazendo com que o suco de uva voasse por toda parte. Ao voar aquele suco de uva sobre as pessoas começaram a rir desesperadamente. Eu, recém-convertido, adolescente, não entendi o que estava acontecendo, perguntei para o colega do meu lado: o que é isso? E ele falou: respeita, porque esta é a unção do riso, é a unção do Espírito Santo. Se você não respeitar, estarás blasfemando contra o Espírito Santo. Falei: poxa, me desculpe. E toda vez então, quando tinha um culto de ceia, eu sabia que algo estranho iria acontecer. Mas por entendimento daquelas pessoas era algo sobrenatural. Comia-se o pão, tomava-se o suco e algo sobrenatural acontecia. Isso acabou quando começaram a fazer a ceia todo domingo. E aí foi para um outro lado, para a banalização da ceia. Já não se importavam mais com a ceia, era só mais um momento qualquer. Então veja, irmãos, o pão representa de fato o corpo de Cristo. O cálice do vinho representa de fato o sangue de Cristo, que foi derramado por nós naquela cruz. Aqui nós temos diante de nós o plano perfeito de salvação do Senhor para nós. E quando nós participamos da ceia, nós nos lembramos, de fato, eu deveria estar naquela cruz. De fato, eu sou o pecador. De fato, o meu sangue deveria ter sido derramado. Mas o Senhor morreu por mim naquela cruz. E ao tomar da ceia nós nos lembramos disso. E como diz Calvino, enquanto comemos o pão e bebemos do vinho, da mesma forma como o pão nutre, sustenta e conserva a vida de nosso corpo, assim o corpo de Cristo é o alimento único para revigorar e vivificar a nossa alma. Então, enquanto nós comemos o pão e bebemos do suco, nós não imaginamos que estamos comendo literalmente o corpo de Cristo ou bebendo literalmente o seu sangue. Tampouco achamos que estamos inserindo alguma espécie de pílula mágica, mas nós somos de fato alimentados, revigorados, vivificados, porque nós cremos que estamos de fato ceando com o Senhor, ceando na presença do Senhor. Não é apenas um memorial, vamos comer este pão, beber esse vinho, para lembrar que um dia Jesus morreu por nós na cruz. Sim, nós lembramos, mas ao mesmo tempo participamos do banquete com o Rei, porque o corpo e o sangue dele representam a própria presença do Senhor sobre nós, representa a nova aliança do Senhor também sobre nós. Em Êxodo capítulo 24, dos versículos 5 a 8, nós vemos Moisés usando uma linguagem muito parecida com a que Jesus utilizou aqui. Diz o seguinte: então Moisés tomou aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez conosco, a respeito de todas essas palavras. No sacrifício do Cordeiro do Antigo Testamento, já se apontava para Cristo Jesus. E Cristo Jesus, ao morrer por nós na cruz, e antes disso, ao dar de beber deste cálice, ele nos lembrou de que o sangue dele é de fato a aliança do Senhor. Hebreus capítulo 8, dos versículos 8 a 10 diz: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Quando comemos do pão e bebemos do sangue, nos lembramos dessa aliança. Não é que a aliança do Antigo Testamento era uma e a do Novo Testamento é outra. A aliança do Antigo Testamento, desde Gênesis, já apontava para Cristo. O sacrifício do cordeiro já simbolizava Cristo. Não é que aquele cordeiro morria no lugar do povo, no sacrifício do Antigo Testamento. Não é que aquele cordeirinho recebia os pecados do povo. Nenhum cordeirinho seria capaz de receber e de morrer pelo pecado do povo. Mas aquele cordeiro já apontava para Cristo, o Cordeiro de Deus que tira de fato o pecado do mundo. E representava a aliança de Cristo,
renovada aqui desta forma. E essa é a aliança, o Senhor imprimir as leis dele sobre nós, sobre o nosso coração. E muito interessante o que diz no final do versículo 10 de Hebreus 8. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Isso nos leva para o segundo ponto. No banquete com o rei, a salvação, não porque o pão salve, ou porque o vinho, o suco de uva nos salve, mas porque apontam para aquele que nos salvou, para a obra salvífica de Cristo. Mas há também neste banquete comunhão com o próprio Senhor, porque Ele disse que nós seríamos o seu povo, e Ele seria o nosso Deus. Quando participamos desse pão e desse suco de uva, como dissemos, nós o fazemos na presença do nosso Senhor, nós o fazemos na presença do nosso Rei, nós somos o seu povo, e Ele é o nosso Deus. Isso só é possível pelo sacrifício de Cristo, por quem nós temos os nossos pecados perdoados, através de quem o véu se rasgou, e por Ele nós podemos entrar no Santo dos Santos, diretamente na presença do Senhor. A comunhão com Deus nesse banquete, meus irmãos. A comunhão com Deus no momento da ceia. Nós não podemos nos esquecer disso. Não podemos nos esquecer do que realmente representa a ceia. Não podemos correr o risco de banalizá-la. Não podemos correr o risco de ter ideias erradas sobre ela. Não caiamos em superstições e idolatrias, como nos adverte a Confissão de Fé de Westminster. Também não a banalizemos, fazendo dela um ato qualquer, ou um mero memorial, mas nos lembremos que no momento em que ceiamos com o Senhor, ceiamos de fato na presença do nosso Rei. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 16, ele diz: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Paulo lembra à igreja que esse partir do pão é de fato comunhão. Comunhão com o Salvador, comunhão na presença do Salvador. O seu sangue de fato também é comunhão com o sangue de Cristo, que purifica o nosso pecado e que nos faz aptos para estarmos na presença dEle. Nós estamos aqui hoje na presença do Senhor. Nós cremos que o próprio Senhor está presente conosco nesta manhã. Esse é um motivo de grande alegria. Nós estamos reunidos aqui em nome de Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador e nosso mediador. Isso só é possível pelo sacrifício dele na cruz. Isso só é possível porque ele morreu, ressuscitou e vive está conosco. Mas no versículo 17 desse mesma carta de Paulo aos Coríntios, no mesmo capítulo 10, ele diz: porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Ou seja, irmãos, no momento em que ceiamos com o Senhor, temos comunhão com o Senhor, mas temos também comunhão uns com os outros. Jesus, ao distribuir o cálice, disse: bebei dele todos. Ele fez isso na presença dos seus discípulos, com o povo de Deus. Há comunhão no momento em que participamos da ceia, com Deus e com o nosso próximo. Por isso, irmãos, não faz sentido tomar a ceia sozinhos. Não faz sentido alguém, um desigrejado, dizer: eu não preciso ir à igreja nem mesmo para tomar a ceia, tomo eu mesmo a minha ceia. E em casa pega um suco de uva, coloca no copo, pega um pão, parte e come sozinho o pão, bebe sozinho do suco de uva. Não faz sentido algum, porque a comunhão é com Deus, mas também a comunhão é com os irmãos. No momento em que participamos da ceia, você se lembra que você está em comunhão com essa pessoa aí do seu lado, que você tem comunhão com essa pessoa à sua frente, com essa pessoa aí em cima de você na galeria. Você se lembra quando toma da ceia que você não está sozinho. Você se lembra que você faz parte de um corpo qual Cristo é o cabeça. Você se lembra então que você precisa perdoar o irmão por aquela ofensa que ele cometeu. Você também se lembra que você precisa pedir perdão
para aquele a quem você ofendeu. Você se lembra de perguntar para aquele irmão que está enfermo como ele está, se ele está melhor? Você se lembra daquela viúva? Você se lembra daquele que está acamado? Você se lembra que você tem comunhão com ele? Nos lembramos também dos missionários espalhados pelo mundo. Nos lembramos que enquanto estamos aqui dentro, participando da ceia, com todo este conforto e liberdade, há irmãos nossos que desejariam muito poder participar dela, mas não podem porque estão encarcerados. Ainda hoje, em muitos países, é considerado um crime falar a respeito de Cristo. É considerado um crime ser cristão. E ainda hoje, enquanto aqui estamos, há irmãos nossos que estão atrás das grades, em situação precária, mas firmes, sendo sustentados pelo Senhor. Quando participamos do pão e do vinho, lembramos que temos comunhão com Deus e com o nosso próximo. E interessante o que o Senhor também disse, que este é o sangue, no versículo 28 de Mateus 26, derramado em favor de muitos. Ou seja, o sangue não é derramado em favor de todos, mas de muitos. É provável que o próprio Judas tenha participado desta ceia. Estava lá presente, mas o sangue do Senhor não havia sido derramado, não havia de ser derramado em favor dele, mas apenas em favor da igreja. Um pouco antes do capítulo 26, no capítulo 22, nós temos a parábola do banquete. O rei dá um banquete das bodas, e manda os seus servos convidarem algumas pessoas para participarem do banquete. Muitos recusam porque estão muito ocupados, têm outras coisas para fazer, muitos tratam os servos deste rei, até mesmo os matam. Então o rei manda novamente que os servos vão e convidem a todos aqueles que estão pelas esquinas, a todas as pessoas para participar do banquete. Nesta parábola é dito que muitos vêm participar para o banquete, mas quando o rei chega para o banquete e olha entre o povo, ele vê que lá no meio daquele povo tem um que não está com as vestes nupciais. Um detalhe, irmãos, naquela época era comum, durante uma festa de casamento, que aquele que convidava as pessoas para a festa, desse também as vestes para que participassem. E o rei então vê que tem um que está sem a veste nupcial, e o manda que o lançassem fora, onde haveria choro e ranger de dentes. Porque embora ele estivesse participando do banquete, ele não fazia parte do povo que deveria comer daquele banquete. O sangue foi derramado em favor de muitos. Foi derramado em favor do povo do Senhor, do seu povo escolhido, do povo eleito. Ah, irmãos, como é triste a condição daquele que está no meio do povo, participando do banquete, sem ser ele mesmo povo de Deus. Por isso, irmãos, quando participamos da ceia, o façamos com reverência, com o coração quebrantado, crendo firmemente no Senhor, com fé. Há comunhão no sangue de Cristo e há comunhão no corpo de Cristo, comunhão com o Senhor e comunhão também com o nosso próximo. E isso, irmãos, nos leva a nos lembrar também da esperança que temos no Senhor. No versículo 29, o Senhor diz: E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Durante muitos séculos, os crentes do Antigo Testamento participavam da Páscoa como um símbolo da salvação que tiveram e da salvação que haveria de vir. No momento da ceia, é celebrada a última Páscoa e nos é dado um novo símbolo. O símbolo de uma nova esperança. A esperança agora é de que o Senhor, que veio, voltará. É provável que durante todo esse tempo muitos imaginassem que o Messias jamais viria. Afinal, desde a primeira Páscoa até a ceia do Senhor se passaram cerca de 1.500 anos. 1.500 anos de espera pela vinda do Messias. É muito provável que no momento em que ele veio, muitos já estivessem desacreditados. Ah, o Messias nunca virá.
Estamos debaixo da opressão romana, onde está o Messias, ele não virá. É possível que muitos hoje não acreditem que o Senhor voltará. A palavra do Senhor, a promessa do Senhor, sempre se cumpre. Sempre se cumpre. O Senhor disse que o Messias viria, ele veio. O Senhor nos disse que ele voltaria, ele voltará. E nós aguardamos o dia em que ele virá, em que ele nos ressuscitará com ele, e que nós beberemos novamente deste fruto na eternidade com o Senhor, no banquete com o Senhor, quando o texto de Isaías capítulo 5 se cumprirá de uma forma completa, onde todo o povo de Deus, de todas as épocas, de todos os povos, estarão reunidos na presença do Senhor, na presença do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, os crentes do Antigo Testamento viveram com essa expectativa firme, aguardando o Messias virá, o Messias virá. Qual é a sua expectativa para a volta do Senhor? Eu já tive a oportunidade de conversar com alguns irmãos sobre a volta de Jesus, e esses irmãos, geralmente jovens ou adolescentes, diziam: ele vai voltar, mas pode esperar um pouco. Eu sou muito jovem ainda. Eu tenho muitos sonhos pela frente, tem muita coisa que eu quero conquistar. Jesus vai voltar, mas calma. Eu nem casei ainda. Preciso casar, pelo menos. Irmãos, se entendêssemos a glória que há na volta do Senhor, nós acordaríamos dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Te aguardamos, ó Senhor, te queremos, ó Senhor, queremos, ansiamos o dia em que o veremos face a face. Hoje participamos do banquete com Ele espiritualmente, mas quando Ele voltar, participaremos desse banquete face a face. Esse é o sonho principal de todo cristão, de todo aquele que crê no Senhor Jesus. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, diz o seguinte: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aguardamos, irmãos, o dia em que estaremos para sempre com o Senhor, que o próprio Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Já não haverá mais pecado, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. A própria luz do Senhor nos iluminará continuamente. Esperemos, irmãos, pelo dia em que participaremos finalmente deste banquete com o Senhor. Mateus capítulo 8, versículo 11, o Senhor disse também: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa, com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Muitos de todos os povos tomarão lugar à mesa com o Senhor. Assim, irmãos, nós nos lembramos que neste banquete com o Rei, na ceia do Senhor, a salvação, porque nos lembramos do plano de salvação do Senhor para nós, que somos salvos pela obra de Cristo na cruz, que representa a nova aliança. Vimos também que no banquete com o Rei, a comunhão com o Senhor, a comunhão com Cristo e a comunhão com o próximo. Tenhamos o cuidado de, no momento de tomar a ceia, examinarmos a nós mesmos, e examinarmos e entendermos o corpo de Cristo, o que Ele fez por nós, e o corpo de Cristo enquanto igreja do Senhor. Por fim, nós também vimos que no banquete do Senhor há esperança. A esperança da vida eterna, de participarmos deste banquete com o Senhor. Que assim, irmãos, enquanto aguardamos esse retorno, nós façamos então como os servos fizeram na parábola do banquete de Mateus 22. Saiamos pelas ruas, pelas praças, pelos nossos bairros e pelas nações distantes, convidando a todos que encontrarmos pelo caminho, para que participem do banquete do Senhor, para que creiam em Cristo, para que sejam salvos. Vivamos de forma digna ao Senhor,
glorificando a Ele, adorando ao Senhor. No versículo 30, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Que no momento da ceia e todos os dias de nossa vida, glorifiquemos ao Senhor, adoremos a Ele por sua obra, pela salvação, pela comunhão que temos com o Senhor e pela maravilhosa esperança que temos na volta de Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Ele mantenha viva essa esperança em nosso coração todos os dias. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Amém.